Ele não vai fazer reserva em libertar você de alguma área que você precisa ser liberto. Amém? Deus não faz vista grossa para a libertação que você precisa. Ele não deixa passar desapercebido a nada que você precisa ser liberto. Se você veio aqui nessa noite, é porque você quer libertação, amém? A palavra do Senhor é bem clara. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que você conhece a verdade de Deus, você é liberto. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. A partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Você vai se deparar com um tema e você vai falar assim: poxa, essa palavra, já li essa palavra, já ouvi essa palavra, já preguei essa palavra. É essa palavra que Deus quer falar com a sua igreja nessa noite, amém? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Aleluias. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei, ou assemelhá-lo-ei, ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém? Então nós temos aqui uma palavra, onde Jesus ele está ainda terminando o sermão do monte. Jesus levou os discípulos para o monte, ali, e naquele monte ele decidiu então ensinar os discípulos, ensinar as pessoas que estavam seguindo ele, e ele começa a dar ali vários ensinamentos preciosos. Nós temos muitos ensinamentos preciosos nas cartas paulinas, mas mais preciosos do que os ensinamentos de Jesus não tem. Não tem nenhum apóstolo, não tem nenhum profeta, não tem ninguém que ensinou uma doutrina melhor do que a de Jesus. Então aqui a partir do capítulo 5 você vai ver as bem-aventuranças, ele vai escrever o sermão do monte, e eu imagino aquela multidão toda ali ouvindo as palavras de Jesus. Eu imagino diz algumas pessoas, alguns historiadores, que a pregação de Jesus no sermão do monte, ela durou mais de 6 horas. Alguns chegam a falar que ele durou dias, mas eu imagino a sede desse povo em ouvir a instrução de Jesus, a ouvir as palavras de Deus. Nós sabemos hoje que a igreja em si hoje tem muitos entretenimentos, ou seja, o que chama o povo para a igreja hoje é um cantor gospel muito famoso, é uma apresentação, né? E pouco o que chama o povo hoje é a palavra de Deus. Se você fazer uma propaganda, venha nessa noite ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar com você, Deus tem umas verdades para te falar, o povo não vai vir. Mas se você falar, vai estar nessa noite hoje um cantor gospel de renome internacional, a igreja vai lotar. Então esse povo estava aqui só para ouvir o que Jesus estava ensinando. E prestava atenção no que Jesus estava falando. Mas também existia no meio fariseus, existia doutores, ali especulando, procurando pegar Jesus em alguma coisa. Então Jesus, de vez em quando, Jesus usava de parábola. E como você mesmo viu aqui, parábola é uma comparação, amém? Parábola é uma comparação, parábola é uma semelhança. Ele vai chegar e vai falar, vai comparar algo. E só vai entender a parábola quem está ligado, quem realmente está interessado naquilo que ele está falando. Não vai ser uma historinha. Ele vai falar em parábolas para que alguns ouçam
e não entendam. E para que alguns que estão ligados entendam. Diga para o teu irmão, entendeu nessa noite? Diga para ele, entendeu? Então fica ligado, porque Deus quer falar contigo. Então aí Jesus já acabando ali de encerrar o Sermão do Monte, já acabando as suas instruções finais, vamos falar assim, ele diz assim, ó, todo aquele que escuta essas minhas palavras, ou seja, imagina que Jesus acabou de pregar um sermão, acabou de pregar uma palavra, e ele chega para você no final do culto, ó, todo aquele que escuta o que eu preguei agora, está me entendendo? Todo aquele que ouve o que eu acabei de falar, mas não vamos ficar só no que ele acabou de falar. Ele acabou de pregar, ele está encerrando o seu sermão, ele fala, olha, tudo que eu falei, vocês têm que escutar. Tudo que eu falei, vocês têm que absorver e colocar em prática. Mas ele fala assim, tudo que eu falei, mas não fica só no tudo que eu falei. Ou seja, tudo que eu falei e tudo que eu vou falar. Ou seja, presta atenção em tudo que eu vou falar. Em tudo que eu vou proferir, vocês prestem atenção. Não deixe passar nada. Não perca nada. Eu imagino aquela multidão. Eu imagino aquelas pessoas tudo assim, ouvindo Jesus falar. Prestando atenção no que ele falava. E Jesus querendo, talvez, para aqueles que não estavam entendendo, entender melhor. E para aqueles que às vezes se achavam muito culto, Jesus estava dificultando através da parábola. Os simples, aqueles que estavam ligados, aqueles que entendiam o que Jesus estava falando, eles iam entender o que ele está falando. Agora aqueles outros, que se achavam muito inteligentes, que estavam só no raciocínio, não iam entender o que Jesus estava falando. Então ele vai e começa a fazer uma parábola. Talvez ele passou perto ali, perto ali da Palestina, na região que Jesus estava, passou perto de alguma construção. Alguém já falou assim, ó, cuidado quando você levar o pastor para casa, ou levar um evangelista, um missionário, porque algumas coisas que você faz pode virar sermão. E é verdade, porque a gente pode tirar proveito para poder pregar. Não assim no sentido de envergonhar ninguém, mas coisas boas, né? Coisas boas. Então Jesus ele pregava assim, ele estava ali, ele observava os passarinhos, ele observava o que estava acontecendo à sua volta, e ele usava daquilo que estava à sua volta, daquilo que estava perto dele, para pregar, para falar, para que ficasse mais fácil ou talvez mais difícil para uns, mas ele falava dessa forma. Então talvez ele passou perto ali de alguma construção, e ele guardou aquilo para o momento oportuno. E aqui é o momento oportuno. Então ele vai no versículo 24, ele diz, todo aquele, ou seja, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um construtor. Eu vou compará-lo a um construtor. Eu vou compará-lo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O segredo é o quê? O segredo é ouvir a instrução dele. Então ele faz assim, ó, vou compará-lo a uma pessoa prudente, uma pessoa vigilante, uma pessoa que ela preparou todo o alicerce para que fosse construído a sua casa. E quando nós falamos de construir casa, nós não falamos de construir casa só para nós morarmos, não é verdade? Nós falamos de construir casa para quê? Para que a tua família more, não é verdade? Josué, ele falou, ó, escolha hoje a quem vocês querem servir, mas eu e minha casa escolheremos servir ao Senhor. Escolha hoje a quem você quer servir, porque eu já tomei a minha decisão, eu vou servir ao Senhor. Ou seja, Jesus está falando, todo aquele que escuta a minha palavra, ele vai ter um alicerce sólido. Ele vai ter uma casa, uma família, ele vai ter uma estrutura firmada na rocha. E os construtores aqui sabem, os irmãos que trabalham aí, né, com pedreiro, ajudante, sabem que é necessário construir uma casa onde tem o quê? Um alicerce bom. Em alguns países,
Por exemplo, no Japão, em outros lugares, alguns prédios são construídos com uma base sólida, né? São construídos com amortecedores embaixo, por causa de terremoto. Ou seja, aqueles prédios estão preparados para aquele tipo de terreno, porque ele sabe qual vai ser o clima de lá. Você está me entendendo? Jesus está falando, olha, eu quero preparar vocês para a caminhada, eu quero preparar vocês para o meu evangelho, eu quero preparar vocês para que vocês fiquem sólidos, para que vocês fiquem alicerçados em mim, para quando vir as lutas, as batalhas, as perseguições, quando vir os ventos aqui, literalmente, nós sabemos que os ventos, dependendo do lugar da casa, ele derruba, ele arranca telhado. Literalmente, nós sabemos também que uma enxurrada, uma tromba d'água, ela destrói uma casa. Um rio que enche do nada, onde pessoas fizeram suas casas perto do rio, sem alicerce. Aquela casa ela vai ser levada, ela vai ser destruída. Ou seja, Deus não quer que você viva um evangelho superficial. Deus quer que você se enraize, que você se aprofunde na palavra dele. Tem muitas pessoas que até vêm para a igreja, até buscam a Deus, mas não se alicerçam na palavra do Senhor. Não buscam conhecimento, conhecer a Deus, se alicerçar na Bíblia. E isso é muito importante. Jesus Cristo, quando foi tentado pelo diabo, ele estava alicerçado. Jesus, homem, ele estava alicerçado na palavra de Deus. Porque o diabo, ele também veio com a palavra. O diabo veio com a palavra, usando a palavra para poder pegar a Jesus. Mas Jesus conhecia a palavra de Deus. Um crente que ele não conhece a palavra de Deus, um crente que não lê a palavra, um crente que não busca conhecimento da palavra, ele está sujeito a qualquer vendaval, a qualquer tempestade, ele ser afastado do caminho do Senhor, ele sair da presença de Deus, ele não querer mais estar porque ele achou ruim, ele achou muito pesado, ele achou um fardo muito grande servir a Deus. Você está me entendendo? O próprio Jesus fala, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então servir a Deus não é um fardo, servir a Deus deve ser uma alegria, deve ser algo maravilhoso, deve ser algo lindo. Você tem que ter prazer em servir a Deus. Quando você estiver se arrumando para vir para o culto, se arrume com uma alegria, não se arrume de qualquer maneira, de qualquer forma, se arrume com alegria no coração. Eu vou para a casa do Pai adorar Ele, eu vou para a casa do Senhor buscar a Ele. Nós se arrumamos com muita alegria para muitas coisas, não é verdade? Para Deus não pode ser diferente, irmãos, amém? Então Jesus está falando assim, ó, todo aquele que escuta as minhas palavras, ou seja, todo aquele que escuta as minhas instruções, vai ter uma vida edificada na rocha. Um exemplo simples, 2 Reis capítulo 4, uma viúva que perdeu o marido, os seus filhos estão ali, jovem, adolescente ali, e de repente chega o credor para buscar os seus 2 filhos por conta de uma conta que o seu marido tinha. Ou seja, essa viúva, ela herdou uma dívida do marido, da família. E agora essa mulher não sabe como pagar a dívida. Então essa mulher vai até quem? Ela vai até o profeta de Deus. E o profeta pergunta, o que é que você tem em casa? Ela fala, não tenho nada, a não ser uma botija de azeite, um pouquinho de azeite. Então o profeta fala para ela, vai até a tua casa, pega os teus filhos, vai a toda a tua vizinhança e pega muitos vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Ou seja, o máximo que você conseguir, você pega. E a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela coloca a instrução em prática. Pergunta para o teu vizinho assim, o que você está fazendo com as instruções que Deus tem te dado no culto? Você sabe por que o pastor está aqui? Para te ensinar. Alguém estudou mais que você, alguém orou mais que você, alguém garimpou mais que você, para te ensinar. Então quando você vem aqui, você vem para receber, para aprender. Amém? Você vem para ficar alicerçado na palavra. Pessoas que entram aqui com uma decisão que vai tomar amanhã, mas na palavra ela pode ser mudada. Alguém entra aqui agora querendo se separar, largar o casamento,
né, querendo tomar uma decisão que vai contra a palavra de Deus. Aí ouve a pregação da palavra, ouve a instrução de Deus e muda o comportamento. Para isso que a igreja está aqui. Quantas pessoas foram abençoadas assim? Pastor, eu vim aqui disposto a acabar com a minha família. Eu vou acabar, eu não quero mais, eu vou destruir, eu vou separar. E através da palavra Deus mudou o quadro. Por isso que é importante, porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Deus. Vamos mudar. A fé vem por ouvir e ouvir a instrução de Deus. Porque a palavra de Deus é uma instrução. Ela te instrui. O que a palavra do Senhor diz? Instrui a criança no caminho que deve andar, para quando crescer, não venha se desviar dele. Ou seja, aquela criança ela vai ter uma alicerce, ela vai ter uma base. E quando ela crescer, aquele alicerce vai estar nela. Ainda que ela vá para o mundo, ainda que ela saia perto de Deus, ela vai lembrar de toda instrução que ela tem. Eu vejo isso direto aí. Olha só, eu não prego para desviado. Eu faço ele lembrar do que ele já sabe. Não perco tempo pregando para desviado. Eu só faço ele lembrar do que ele já sabe. Porque está lá. É estratégico. Porque quando você vai pregar para um desviado, ele vai falar, eu já sei. Então eu falo para ele assim, você sabe que a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Ele vai lembrar. Ele vai lá no arquivo e vai lembrar do que ele já sabe. Você está me entendendo? Então, pregar para desviado é só lembrar ele o que ele já sabe. Então Jesus está falando, olha, aquele que ouve a minha palavra pratica, ele vai ter uma casa edificada sobre a rocha. O seu alicerce vai ser firmado em mim. Porque Jesus chega para Pedro e fala, quando Pedro revela quem é Jesus, ele fala, Pedro, não foi carne nem foi sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, que revelou que eu sou o teu Salvador. Ele fala assim, Pedro, tu és Petros, tu és pedra pequena, mas sobre esta rocha, olha aqui sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Arabandará calabás. Sobre essa rocha que sou eu. Eu vejo muitas pessoas edificando o evangelho dele em placa denominacional. Eu poderia ser o último a falar sobre isso. Mas tem gente que defende mais a placa da igreja do que o próprio evangelho de Jesus Cristo. Sabia? Tem pessoas que seguem o evangelho até o seu interesse. Quando não está no seu interesse, não serve. Ou seja, não está servindo, não está seguindo a Jesus Cristo. Tem que seguir a Deus a todo custo. Não pode sair da igreja por causa de A, por causa de B. Não pode se afastar do caminho do Senhor por causa de C, por causa de A. Ah, fiquei sabendo que o pastor fulano de tal, um poderosíssimo aí, se afastou. E eu não vou conseguir porque ele era um homem muito ungido. E aí, meu irmão? Você está alicerçado nele ou em Jesus? É em Jesus. Há uma cantora muito famosa aí que todo mundo ouvia os hinos dela, louvava, chorava na igreja, se afastou, largou o marido. Ah, esse negócio aí. Meu irmão, você está seguindo a cantora ou Jesus Cristo? É muito fácil fazer essa matemática. É muito fácil. Eu vou seguir a Jesus. Quem tiver à minha volta que escandalizar o evangelho, é problema dele. Eu vou seguir Jesus. O apóstolo Paulo ele fala, eu avanço para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Porque essa é da pedreira da minha também, amém? Então eu tenho um alvo na igreja, o meu alvo é Jesus. O meu alvo é o Senhor. Ah, o louvor não está muito legal hoje não. Eu não vim por causa do louvor, eu vim por causa de Jesus. Entendeu? Vim por causa de Jesus, eu vim adorar o Senhor, eu vim receber de Deus. Eu vim prestar um culto para Deus. Então aquele que se alicerça em Jesus, aquele que ouve a palavra dele,
vai ficar firmado. Aí ele fala de novo aqui mais à frente. Ele diz que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Meu irmão, eu aprendo aqui o seguinte. Mesmo você servindo a Deus e ouvindo a palavra dele, vai vir tempestade e vai vir, amém? Trovoadas, vai vir tromba d'água, vai vir luta, vai vir perseguição, vai vir batalha, vai vir o que for. Mas você está firme em Jesus, tu vai conseguir resistir. Essa tempestade que você está passando, esse vento que está soprando aí, você vai vencer porque você está firmado em Jesus. Pode glorificar. Você está em Jesus, você vai vencer. Esse vento vai passar. Essa luta vai passar. Vai passar. Vai passar. Mesmo que porque você está edificado. A palavra do Senhor diz o que? A chuva ela vem para o ímpio e para o justo. Vem para os dois. O sol nasceu para todos. O sol que queima a tua cabeça, também queima a cabeça do ímpio. Você está me entendendo? A chuva que cai na tua cabeça, também cai na cabeça do ímpio. Agora a diferença entre vocês é o alicerce. Você vê aí, nós estamos no período de chuva aí. Algumas cidades que não estão preparadas para uma quantidade maior de chuva. E você pode observar que a cada dia a meteorologia está surpreendendo todo mundo. Porque eles fazem um cálculo, vai chover tanto a tal hora. Aí chove o dobro, chove mais. Aí aquele esgoto daquela cidade, aquela estrutura, não aguenta. Ou seja, nós temos que fazer uma base na nossa vida. Não pode ser de qualquer maneira, de qualquer forma. A casa de Deus não pode ser de qualquer jeito. Eu acho muito lindo, hoje eu gosto de falar, e eu estou na internet, eu vou falar mesmo. Hoje as escolhas para ser obreiro na igreja é o valor do dízimo. É o valor da oferta. Mas a escolha para obreiro da igreja ainda é ser cheio do Espírito Santo, ter boa reputação e ter bom testemunho dos que estão de fora. Essa é a qualidade que Deus exige. Pode ser um duro, pode não ter dinheiro, mas está cheio de Deus. O Espírito Santo está dentro dele, tem bom testemunho, é fiel ao Senhor, pode ser um obreiro do Senhor. Essa é a escolha. Você sabia que já mandaram eu parar de pregar sobre isso? Porque senão não ia entrar empresário na igreja. Eu falei, o problema é que não entre. Quem mantém a igreja é o Senhor, não é o empresário? Você está me entendendo? Quem mantém a igreja é quem? É Deus, não é empresário. E se ele quiser ouvir a verdade, ele vai sentar ali. A verdade é para todos. Não tem mais não. É para todos. Já mandaram eu parar. Você para de pregar esse negócio aí, pastor. Tá. Poxa, tem que ter estratégia do Espírito Santo aqui, meu irmão. Eu tenho muita gente que me ama nessa terra, nesse Brasil aí, nesse cachoeiro, mas tem muita gente que quer me ver de longe. Mas amém. Importante é que Deus me ama, amém? Importante é fazer a vontade de Deus. Então veja bem, a vontade, a tempestade veio sobre a casa que estava na rocha. Não é porque você é crente, fiel, que você não vai passar luta. Não é o capeta, não. É natural, vai acontecer. Entendeu? Vai acontecer. Aí ele diz assim, ó. E aquele que ouve, ou seja, também ouve, né? Então ouve. Olha, o ouvir aqui é praticar, não é escutar. Porque todos aqui estão ouvindo, sim ou não? Todos aqui estão ouvindo a mensagem. Estão ouvindo a instrução de Deus, sim ou não? Mas, alguns vão colocar em prática, outros não vão. E aí que está a diferença. Aí, ó,
aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ou seja, um homem louco, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, a queda foi quando? A queda foi o quê? Foi grande. Não foi uma quedinha, foi uma queda grande. Tem que edificar a casa em Jesus Cristo. Tem que edificar sua fé em Jesus. Você não pode edificar sua fé no homem. O homem ele pode até ser muito usado por Deus. Mas a tua fé não pode estar nele, porque se ele cair, tu vai junto. Tua fé tem que estar em Jesus. Então a palavra do Senhor diz aqui que Jesus vai falar, olha, esse que ouve a minha palavra e não pratica, ele é louco. Ele é insensato, porque está fazendo da vida dele de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Ou seja, uma pessoa, a diferença da pessoa prudente e insensata é que a pessoa prudente, tudo que ela vai fazer, ela consulta a palavra de Deus. Tudo que ela vai fazer, ela pede orientação a Deus. E deixe-me falar, tem pessoas que em vez de pedir orientação a Deus, vai pedir orientação a profeta. Não tenho nada contra profeta. Pela misericórdia, quando o Senhor quer, Ele nos usa como profeta. Eu sou profeta a você aqui hoje, através da palavra de Deus. Mas tem pessoas que elas alicerçam a sua fé naquilo que o profeta diz. E tem muito profeta, diz, mandando a mulher largar o marido. Mandando o marido largar a esposa. Porque Deus tem uma grande obra com o homem ou a mulher, e o marido que é ímpio é pé de tropeço. Está repreendido esse cão, esse capeta, em nome de Jesus no nosso meio, amém? Fica ligado. Por isso que você tem que vir, ó, a profecia, a revelação. O que o profeta diz tem que condizer com a palavra de Deus. Se está contra a palavra de Deus, meu irmão, não coloca no coração. Não julgue o profeta, julgue a profecia. Se Deus falou que não e o profeta falou sim, o profeta ele está sendo usado pelo diabo, não por Deus. Está me entendendo? Então muito cuidado. Porque tem pessoas, irmãos, que para agradar você, vai falar o que tu quer ouvir. Isso é muito fácil. A pessoa não tem temor de Deus, ela quer ter o nome conhecido, ela quer o seu telefone tocando, ela quer sair por aí pregando, e ela quer ter adepto a ela, como eu já ouvi pessoas. Você está me entendendo? Ah, meu telefone não para de tocar, a pessoa pedindo oração daqui. Claro, está falando tudo que a pessoa quer ouvir. Começa a confrontar o pecado dela para ver. Qual o tema do culto? Libertação total, inclusive nessa área. Você está me entendendo? Tem pessoas que ficam dependentes do profeta, dependente do irmão que ajudou ela ou ele, mas não fica dependente de Deus. O negócio apertou, ela sabe o telefone do profeta, ela sabe onde fica o tabernáculo de fulano de tal, mas não sabe pegar a Bíblia e ler e falar com Deus. E buscar uma orientação de papai. Mas você está aprendendo nessa noite, amém? Você está aprendendo nessa noite a buscar, ó, garimpar aqui dentro. Irmão, garimpar dá trabalho, mas vale a pena. Insensato, por quê? Porque ouviu, ou seja, perdeu a oportunidade, perdeu o tempo, ouviu, mas não botou em prática. E a palavra do Senhor diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça. E esse ouça aqui, quem tem ouvido, põe em prática aquilo que o Espírito diz às igrejas. Porque como eu sempre falo, parece uma ironia, né? Quem tem ouvido... Tem alguém com a orelha cortada aqui? Não, né? Tem alguém que não escuta aqui? Tem algum surdo aqui? Não, né? Então, todo mundo ouve. Agora, uma coisa é ouvir e botar em prática. Está entendendo? Então, nessa noite, o Espírito Santo está falando com você. Vamos alicerçar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Vamos alicerçar tudo em Jesus.
Se você quer ter uma vida diferente, e alguns podem falar que isso aqui é religiosidade, não. É um começo para o cristianismo. Porque é um dever seu, não praticar certas coisas. Agora, buscar a Deus, porque tem ímpio, meu irmão, que não bebe, não fuma, não se prostitui. Tem ímpio que só não vem na igreja. Ele fala assim, eu estou quase crente. Isso é religião, é religioso. Agora, adorador adora a Deus. Vou para a igreja buscar a Deus, vou para a igreja cultuar o Senhor, vou para a igreja prestar um culto para Deus, vou adorar a Deus. É adorador, amém? Vem estar junto com os irmãos adorar o Senhor. Agora tem um monte de ímpio lá fora, que é gente boa, só não serve a Deus. Nós temos o exemplo do jovem rico. Chegou para Jesus, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, tu segue os mandamentos. Mandamento é moleza. Desde a infância meu pai me ensinou, eu sei que é isso. Eu pratico os mandamentos. Aí Jesus, já que tu quer ser perfeito, ou seja, tu quer a perfeição, então pega tudo que você tem, vende aos pobres, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí a Bíblia diz o quê? Que ele se entristeceu e foi embora com a sua riqueza. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de se tornar um discípulo. Eu poderia estar lendo aqui hoje, irmão, vamos abrir a Bíblia no livro do jovem rico. Poderia estar aprendendo alguma coisa com ele aqui. Alguma coisa ele deveria ter colocado aqui, mas não. A gente só fala do jovem rico de forma negativa. Ou seja, ele era um religioso. Mas o seu coração não estava em Deus. Seu coração estava na sua riqueza. Assim também é. Tem pessoas que vêm para a igreja com um certo interesse. É até resolver o meu problema. Depois que eu arrumar aquela namorada, aí já era. Depois que eu conseguir aquele casamento, depois que eu conseguir aquele emprego que eu ganhar bem, tchau. Depois que eu resolver aquela situação, ou seja, vem na igreja por interesses daqui dessa terra, não por interesses celestiais, por interesse maior, que é ver Jesus Cristo. Quer sair daqui e falar, Senhor, se revela para mim. Se revela para mim, Senhor. Eu quero sair daquele culto hoje, quero sair daquele culto hoje com uma impressão do Senhor maravilhosa. Eu quero sair dali hoje exalando o teu perfume. Você sabe, é isso que Deus quer. Não tem capeta, não tem demônio que sustente a tua presença, meu irmão. Se tu estiver assim com Deus, está alicerçado. Jesus está encerrando o ensinamento do Sermão da Montanha. E agora no versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por quê? Porque ele não ensinava como os escribas, ele não ensinava como os fariseus, ele ensinava com autoridade. As pessoas viam verdade no que ele falava. As pessoas viam que ele praticava o que ele estava falando. E a Bíblia diz o quê? Que a árvore se conhece pelos frutos. Pelos frutos você conhece a árvore. Nós podemos dizer que frutos é almas que você ganhou? Podemos. Mas os frutos também, e eu creio que esse é o primeiro fruto, é as tuas atitudes na sociedade. A mudança de vida que aconteceu em você. Você ouviu a palavra e foi largando o adultério, foi largando a prostituição, foi deixando de beber, foi largando as manias, as coisas que não agradavam a Deus. Então houve uma mudança na tua vida. E as pessoas vão ver. É ela mesmo? É ele? Ou seja, algo diferente aconteceu na tua vida. Por quê? Porque você começou a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E coisa linda, meu irmão. Não é nenhum fardo praticar o ensinamento de Jesus. Não é.
só vai te fazer bem. Não vai te fazer mal, só vai te fazer bem. Eu quero nessa noite convidar você a orar nesse momento. E eu quero orar por você que tem dificuldade. Dificuldade de ler a Bíblia. Dificuldade de meditar na palavra de Deus. Dificuldade de absorver as coisas do Senhor. E principalmente também dificuldade, às vezes nem luta, para colocar em prática o que Deus mandou você fazer. Porque Deus tem uma coisa linda a fazer na tua vida, na tua família. E é duradoura, não é uma coisa... Irmão, por isso que você vê algumas pessoas até vêm dar testemunho. Irmão, Deus me deu algo aí maravilhoso. Aí, daqui a pouco, 3 meses, o testemunho, já era, acabou. Porque era uma coisa que foi até edificada. Mas bateu a chuva, veio os rios e desabou. Irmão, não, agora eu sou servo de Deus, mudou, agora eu sou transformado, agora eu sou liberto, sou lavado e remido no sangue de Jesus. 3 meses. E aí, irmão? Não deu para mim não. Ou seja, veio o quê? Veio a tempestade, veio os rios, veio a dificuldade e ele não suportou, porque não estava alicerçado. Não tem base, não estava alicerçado. Você está me entendendo? Então nessa noite eu quero orar por você. Pastor, eu estou fraco espiritualmente. Essa palavra veio ao meu encontro. Eu estou fraco, mas eu preciso ser fortalecido. Eu quero que você levante do seu lugar e venha aqui na frente, em nome de Jesus. Na verdade, eu quero que a igreja venha aqui, porque eu vou orar pela tua mente, vou orar para Deus trabalhar, amém? No teu coração, para você começar a colocar, a lutar, para colocar a palavra de Deus em prática, amém? Você está perdendo algumas batalhas, presta atenção, você está perdendo algumas batalhas, porque você não está lutando com as armas certas. Como assim? Olha, tem batalhas que só é vencida com a palavra de Deus. Tem coisas que só vai vencer quando você botar a palavra de Deus em prática. Jesus venceu a batalha do diabo com a palavra. Então está passando uma luta, uma dificuldade, uma tentação. O diabo está te provando aí. O mundo está te provando. A situação está complicada para você. Você vai na palavra. Você está quase caindo, está quase se afastando, está quase desistindo. Aí você vai lá e solta aquela palavra lá. A palavra do Senhor diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Eu estou fraco, mas eu não vou desistir. Eu estou desanimado, mas eu vou prosseguir, eu vou me arrastando, eu vou cambaleando, mas eu vou chegar lá. Estou fraco. Feche seus olhos. Oh, Rabandarasheri Anderebas. Oriandere Manashui Galabandaka. Manashui Nerebandara Shuri Kandarabanda. Nekeshui Manara Kandarabandala Plashegia. Ribidi Andele Plasai. Você que tem dificuldade de ler a Bíblia. Narabanda Ukebineri Aplashai. Tem dificuldade de ler a Bíblia. Ramanta Comeneri Andele Plasai. Mando e que manasai. Você que não consegue absorver aquilo que é falado na igreja, você não consegue praticar aquilo que é colocado na igreja, na palavra, fica ligado. A oração hoje é específica. Você que tem entendido que a tua vida não tem dado certo, porque você tem feito do teu jeito, da tua maneira, mas a partir de agora, você vai fazer conforme a palavra de Deus manda. Se Deus mandar esperar, espera. Se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você ficar, você fica. Tenha essa experiência com Deus. Tenha essa experiência com Deus. Eu vou fazer uma oração, amém? Todos vão receber, mas depois aí os obreiros vão me ajudar aqui, amém? Senhor Deus amado, Pai querido,